Então, boa tarde a todos. Estão-me a ouvir bem? Sim? Nós vamos dar início a mais um evento organizado pela Cátedra de Bioética da Universidade de Fernando Pessoa, agradecendo ao Hospital Escola da Universidade de Fernando Pessoa precisamente o acolhimento, a hospitalidade e a possibilidade de nós realizarmos esta mesa aqui, junto de um público que com certeza terá interesse em ouvir os nossos oradores convidados. Esta mesa redonda tem um título orientado para 3 princípios base de cuidados de saúde centrados na pessoa, que são a empatia, a compaixão e a humildade narrativa. Nós, na verdade, vivemos tempos complexos de grande desenvolvimento científico e tecnológico, com a inteligência artificial, enfim, em franco desenvolvimento e num desenvolvimento rápido, de maneira que se torna mais difícil equacionar as questões éticas e as questões da humanização dos cuidados de saúde. E talvez por isso mesmo vivemos num tempo que carece desse tempo para reflexão que poucos de nós têm. E face a essa dificuldade, é bom encontrar um espaço como este, convidar os profissionais e os estudantes a suspenderem as suas atividades diárias para parar e pensar sobre o que na verdade importa quando cuidamos de alguém, seja enquanto profissionais, seja enquanto cuidadores informais, seja como professores, como cidadãos comuns da nossa sociedade. A humildade narrativa, a empatia e a compaixão são alicerces do ensino da medicina e do ensino de outras ciências da saúde, e cada uma destas competências exige, na verdade, um trabalho que não é apenas o trabalho que se realiza numa sala de aula, é todo o trabalho que nós realizamos na construção da nossa personalidade e das nossas relações com os outros, fora do contexto profissional e fora do contexto académico. O que os médicos e as pessoas com doença comunicam é sempre um todo que é maior do que as partes. E a atenção à história da doença, de maneira a que consigamos ser empáticos, consigamos desenvolver humildade narrativa, de que já vamos falar e já vamos compreender melhor de que é que estamos a falar quando usamos este termo, e para sermos capazes, na verdade, de sermos compassivos e de agirmos em consequência para aliviar o sofrimento do outro, para que tudo isto seja possível, é necessário que haja uma atenção muito maior do que aquela que eu penso que tem sido dada à área das humanidades e das artes em geral. Porque, na verdade, a análise, o diagnóstico e o acompanhamento de quem está doente exige capacidades interpretativas. Muitas vezes, aquilo que, na verdade, é importante para as pessoas que estão doentes não é exatamente aquilo que uma checklist de um diagnóstico baseado na evidência nos pode dizer. E essa leitura e essa interpretação exige um espaço de comunicação, exige tempo, mas o tempo não é só o único obstáculo a este espaço de comunicação eficaz e efetivo. Há outros obstáculos, e os outros obstáculos são aqueles que nós vamos desmontar com esta conversa, ou que vamos pelo menos procurar sinalizar com esta conversa que vamos ter hoje com os nossos oradores convidados, a quem agradecemos desde já a presença. Vamos começar por ouvir o Dr. Nuno Rodrigues da Silva, médico psiquiatra, aqui no Hospital da Fernando Pessoa. Depois, e portanto teremos aqui, cada um dos oradores terá cerca de 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, e depois seguir-se-ão algumas questões que eu irei colocar como moderadora, que os oradores irão colocar uns aos outros, e que a audiência aqui presente também terá a possibilidade de intervir e de colocar questões ou de fazer alguns comentários. Esperemos que haja, na verdade, esse espaço para diálogo. Então,
teremos como segundo interveniente o professor Luís Santos, que é psicólogo clínico, aqui também no Hospital da Fernando Pessoa e docente na Universidade de Fernando Pessoa. E, por fim, contamos com a intervenção da doutora Manuela Vidigal Bertão, que é médica internista com competências em cuidados paliativos, é docente no ICBAS e trabalha no Serviço de Cuidados Paliativos da ULS do Santo António. E, portanto, penso que temos aqui um painel de excelência, espero que usufruam e que interajam connosco, que é para esta sessão ser mais interessante. Muito bem, então vamos começar pelo Dr. Nuno Rodrigues da Silva. Faça favor de tem agora 10 minutos ou, se for preciso, mais um pouco para a sua primeira intervenção. Ora, muito boa tarde a todos. Gostaria de começar por agradecer à professora Susana por esta introdução e pela possibilidade também de estar aqui convosco no dia de hoje, também aos meus colegas de mesa, o professor Luís, a doutora também Manuela Bertão. Gostaria também de endereçar um agradecimento à doutora Teresa Poldi por esta iniciativa e obrigado a todos que estão aqui connosco, seja aqui, seja online. Não é? Claro que online talvez a capacidade para estabelecerem uma relação empática connosco não seja a mesma, ou pelo menos assim o defendo. E gostaria, enfim, portanto, se calhar de realçar alguns pontos deste tema que é a empatia. Eu se calhar vou focar aqui o meu discurso em 2 ou 3 pontos relativamente a esta questão da empatia e começando se calhar por definir um pouco conceptualmente o que é a empatia, porque me parece que há uma confusão de termos grande relativamente à empatia, seja simpatia, seja a bondade, seja a compaixão, e torna-se difícil às vezes definir quais é que são os limites de cada um destes conceitos. Mas, de facto, são diferentes, sobretudo nós podemos colocar cada um dos conceitos como uma capacidade, como uma intenção ou como uma ação, e julgo que a distinção entre estes conceitos se focam ou estão precisamente nestes pontos. Claro que a empatia tem aqui um aspecto central, e tem um aspecto central porque, no fundo, acaba por ser o pilar para que todas as outras qualidades ou os outros conceitos ou os outros termos se possam efetivar. A empatia, não é? Que tem que ver com esta capacidade que temos ou que o indivíduo, que a pessoa tem para perceber, para saber o estado do outro, o estado emocional, o estado cognitivo do outro. É uma capacidade que, enfim, sobretudo os seres humanos têm. E, de facto, é importante perceber a empatia, me parece, precisamente como uma capacidade uma competência que temos, mais ou menos desenvolvida, naturalmente, para perceber isto. Há 2 teorias principais, que é como é que nós conseguimos como é que nós conseguimos perceber este estado mental do outro, e há 2 teorias principais, cada uma tem os seus argumentos e os seus estudos que a favorecem. Uma delas é que, enfim, é uma competência mais intelectual, em que conseguimos saber esse estado do outro. A outra é a teoria da simulação, em que nós sabemos, simulando internamente, o estado do outro. É a célebre teoria dos neurónios espelho, em que, de facto, mesmo o próprio córtex somatosensorial, sempre que estou na presença do outro, começa, de alguma forma, reproduz o estado do outro, fazendo-me sentir como o outro. E, portanto, através de como eu me sinto quando estou exposto ao outro, faço uma inferência de como é que o outro está. Depois existem outras teorias, agora uma teoria fenomenológica que vê a empatia como uma capacidade perceptiva, da mesma maneira que percebo objetos, o perceber o outro e fazer uma configuração do estado do outro, que é uma teoria mais complexa, mas se calhar ainda mais ajustada. Claro que me parece também importante esta questão da empatia, porque, e agora mais na perspectiva clínica, porque apesar de ser uma capacidade, e sendo uma capacidade, ela poderá estar mais desenvolvida ou menos desenvolvida, ou de facto até um pouco mais ausente. E podemos ver várias expressões, portanto, patológicas, precisamente da ausência da empatia. Seguindo um pouco o modelo de Baron Cohen, um psicólogo célebre da área, sobretudo, do autismo, mas não só, que se focou bastante e fez bastante investigação nesta área da empatia, e em que define 2 tipos de empatia. Portanto, uma empatia emocional e uma empatia cognitiva.
Ou seja, a capacidade, eu posso ter uma capacidade maior para perceber o estado emocional do outro, ou para fazer uma representação emocional do outro, uma certa ressonância afetiva no fundo que tenho relativamente ao outro. Posso ter mais ou menos desenvolvida esta capacidade e de forma distinta posso ter mais ou menos desenvolvida uma capacidade de representar o estado cognitivo do outro, ou saber como é que o outro está. Portanto, isto acaba por ser relevante porque depois nós podemos ter uma pessoa ou podemos ter alguém que tem uma capacidade maior de empatia emocional ou uma capacidade maior de empatia cognitiva. Ou seja, neste primeiro caso, precisamente o oposto, ou seja, uma pessoa que tenha pouca empatia emocional, estaríamos perante um caso de psicopatia, ou seja, em que o indivíduo sabe o estado do outro, mas não sente propriamente aquela ressonância afetiva, e é isso que faz com que a pessoa eventualmente seja capaz de ser cruel e consiga afetar negativamente o outro. Eu só consigo afetar negativamente o outro se conheço o estado mental do outro e sei o que é que causa sofrimento ao outro, mas ao mesmo tempo não tenho a ressonância afetiva relativamente ao outro. Também se sabe que, do ponto de vista evolutivo, eventualmente a empatia tem uma função, sobretudo esta empatia emocional, que é, no fundo, regular o comportamento ou a agressividade, enfim, dirigida ao outro. Eu sinto sofrimento quando o outro está em sofrimento, tenho menos tendência a causar sofrimento ao outro. Quem não tiver essa ressonância afetiva tão desenvolvida, naturalmente não terá tanto este feedback ou esta regulação negativa no sentido de não causar sofrimento ao outro. E o que se pensa, portanto, a teoria de Baron-Cohen é que um psicopata tem uma elevada empatia, ou tem empatia cognitiva preservada, mas uma baixa empatia emocional. Depois, no caso do autismo, temos precisamente o oposto, uma baixa empatia cognitiva e uma empatia emocional preservada, o que faz que continuam a ser permeáveis, no fundo, às emoções dos outros, mas há uma incapacidade de conseguir exprimir e de saber, de descrever o estado emocional dos outros. E, portanto, depois temos aqui outros conceitos limítrofes que me parecem também importantes, que têm a ver com a questão da simpatia, que muitas vezes é confundido com a ideia de empatia, e que me parece que mais a simpatia está num campo interpessoal de mostrar ao outro uma certa, ou de ser agradável para com o outro, ou ser visto pelo outro como sendo agradável, o que é bastante distinto relativamente à empatia. Depois temos também conceitos como compaixão, que estamos perante um campo mais de intenção de aliviar o sofrimento do outro, não só percebê-lo, mas haver uma intenção de aliviar o sofrimento do outro. E depois temos conceitos como bondade, em que há efetivamente uma ação para produzir um efeito benevolente para com outra pessoa. Portanto, julgo que são assim alguns conceitos que de certa forma se interceptam, mas que são diferentes, e acho que é importante perceber como é que se podem colocar neste campo de uma capacidade, no campo de uma intenção ou no campo de uma ação. Se calhar ficaria por aqui, haverá outras coisas que talvez possamos debater e abordar um pouco mais. Só deixar aqui registadas duas questões importantes que me levantou a sua apresentação, a sua partilha de ideias tão importantes relativamente à clarificação de conceitos, que é, por um lado, qual é, não precisamos de responder agora, mas podemos deixar já como registado esta preocupação. Qual é a responsabilidade que cada um de nós, enquanto cidadão comum, enquanto professor universitário, enquanto médico, enquanto familiar, qual é a responsabilidade que cada um de nós assume na criação de condições que permitam o desenvolvimento da empatia do outro? E se há, na verdade, aqui alguma marca genética, falamos aqui de algumas doenças que podem estar associadas a essa alteração da capacidade de sentir empatia, mas se há, fora desse quadro de uma doença diagnosticada, se na verdade há aqui uma responsabilidade que cada um de nós tem para criar condições para o desenvolvimento de empatia. E depois, nós estamos aqui numa instituição, poderíamos estar noutra instituição, não é propriamente um pensamento relativo a esta instituição em particular, mas em relação a todas as instituições. Qual é o papel que as organizações, que as instituições têm na promoção
e até no próprio desenvolvimento daquilo que é a essência do humano, porque provavelmente estamos a falar daquilo que nos pode vir a distinguir de máquinas pensantes, entre aspas, capazes de mimetizar o nosso comportamento, mas que nunca serão capazes de... podem estar programadas para mimetizar empatia, mas nunca serão capazes, em si mesmas, de sentir empatia. Portanto, qual é o papel das instituições, das organizações, das universidades, dos hospitais, e qual é o papel de cada um de nós enquanto responsabilidade no desenvolvimento da empatia dos outros. Se calhar passamos aqui, porque eu sei que o Luís vai falar sobre o papel dos pais imaturos, não é? Então, os pais imaturos é um termo óbvio, muito bom. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O termo é bom. O termo é bom. A em si é que pode não ser tão... Então eu começaria por dar as boas tardes a todas as pessoas aqui presentes, um cumprimento muito especial à Cátedra Internacional de Bioética pela organização deste encontro, nas figuras da professora Susana Teixeira, professora Teresa Toldi também, aos meus colegas aqui também, em que partilhamos uma mesa que não é redonda, mas que se pretende ser redonda. Estamos numa roda. Eu gostei muito deste tema, deste repto que nos foi lançado sobre compaixão, empatia e humildade narrativa, e gostei particularmente do facto de nos desafiarem a refletir a partir da prática profissional e talvez deixar de lado uma apresentação mais académica, igualmente importante, com certeza, mas, sobretudo, trazer questões que nos vão suscitando, que me vão suscitando a partir da prática. E como dizias, Susana, no início, vivemos, de facto, tempos muito complexos, em que estamos todos com pressa, prontos para ir para um outro lugar, um lugar qualquer. Vamos para a festa, estamos na festa, depois vamos para onde? É que vamos a seguir? E há sempre um after, não é? E parece que estamos sempre em trânsito, com muito pouco tempo, com muito pouca disponibilidade para, de facto, fazer uma coisa que é muito importante e que procuramos realizar no espaço terapêutico, que é mais do que ouvir, escutar. E nós escutamos, de facto, histórias mais ou menos difíceis, mais ou menos complexas, histórias que desafiam e também que nos desafiam enquanto terapeutas que acompanhamos e que, sem querer, nos vamos também revendo, por vezes, em algumas dessas histórias e desses sofrimentos. E se há coisa que aparece, de facto, com muita regularidade hoje em dia, são pessoas, eu diria assim, pessoas que podem estar bem do ponto de vista socioeconómico, podem ter um emprego, podem ter uma carreira, podem ter uma família, podem ter poder de compra, podem deslocar-se em carros muito interessantes, viver em casas muito interessantes, publicar fotografias muito interessantes, muito instagramáveis, mas com vidas muito tristes e muito vazias e com, de facto, uma solidão emocional, por vezes, profunda. E, portanto, por detrás da máscara estão pessoas e que, de facto, nos trazem, no contexto terapêutico, histórias complexas, difíceis de dizer, difíceis de verbalizar, porque verbalizar também é dar existência, não é? É pensar sobre, é identificar o que poderá estar por detrás de e é tomar uma consciência, por vezes, avassaladora do ponto de vista emocional. E, portanto, uma das questões que eu colocava é o que acontece quando progenitores imaturos carecem da capacidade de uma resposta necessária a suprir as necessidades emocionais dos filhos, que muitas vezes se vêem desde cedo a tentar sobreviver num ambiente, às vezes hostil, outras vezes num silêncio ensurdecedor, em que de facto há um conjunto de necessidades que são satisfeitas, necessidades básicas da alimentação, da roupa, da escola, a educação, a saúde, etc., mas que de facto do ponto de vista emocional há muito pouca, às vezes nenhuma disponibilidade. E para uma criança que está a perceber o mundo e a contactar com o mundo e as suas exigências e as expectativas, por vezes irrealistas, por exemplo, nas redes sociais hoje em dia, em que tudo parece ser perfeito, não é? De facto, o mundo pode ser assustador. E quando estas crianças não têm um interlocutor que as consiga ler
interpretar os ditos, mas sobretudo os não ditos, a questão da solidão emocional é uma realidade muito, muito presente. E que, naturalmente, estas crianças vão tornar-se adolescentes, jovens adultos e adultos, e que podem ter, de facto, dificuldades muito sérias na construção de relações íntimas, seja de amizade, seja de amor, seja conjugal, seja o que for. E há padrões que se vão criando e que se vão desenhando e que muitas vezes são confundidos com a essência. Não é? Eu sou assim. E no espaço terapêutico procuramos pensar sobre como é que eu me tornei assim. Não é? E vamos começar naturalmente a fazer, digamos, uma procura, uma exploração empática naturalmente à medida da pessoa, no tempo da pessoa, precipitando algumas questões que às vezes podem ser muito incómodas, muito desconfortáveis. Nós psicólogos não trabalhamos sozinhos, aqui o meu vizinho psiquiatra, não é? Portanto, muitas das vezes há de facto pacientes comuns, porque por vezes este é um sofrimento imenso. Tomar consciência de que provavelmente vivi num ambiente de privação emocional, sem saber que isso era privação emocional, muitas vezes colocando-me em causa, porque penso que se calhar eu não fui suficiente, não é? Ou não sou suficientemente qualquer coisa, inteligente, bonito, o que é que seja. Não é? E vou desenvolvendo uma fantasia sanadora de que se eu fizer mais, não é? Talvez eu consiga a atenção, talvez eu consiga esse amor que nunca chega. Não é? Regra geral, estes pais são, para além de imaturos emocionalmente, são profundamente autocentrados, mas muito pouco ou nada autorreflexivos. Não é? E, portanto, podem ser pais que rejeitam, claramente, podem ser pais que não respeitam os limites, podem envolver-se também excessivamente, podem ser pais que desqualificam, e são pais que, naturalmente, não nutrem, não conseguem. E onde é que entra aqui a compaixão, a empatia e a humildade narrativa? É que esta tomada de consciência não visa atribuir culpas. Não é? Como perceber estes pais? Como conseguir um exercício difícil de descentração e tentar compreender como é que estes pais chegaram ali. E é um exercício muito exigente. E como é que eu vou depois conseguir empatizar com as suas histórias e perceber que a história não sou só eu, embora eu tenha estado ali também e continuo a estar ali, e como é que eu vou ressignificar a minha história, a leitura, a minha narrativa, se quisermos, não é? Uma narrativa de reautoria, se quisermos, num exercício que pretende equilibrar, sobretudo quando estes pais estão vivos ainda, não é? A relação com eles, mas quando eu percebo que eles podem ser tóxicos, como é que eu vou criar ferramentas que me impeçam esse contágio emocional que pode ser muito destrutivo. Às vezes os pais já morreram há muito tempo, mas é como se estivessem vivos. E precisamos de matar esses pais na consulta, simbolicamente. Porque, de facto, eles estão tão vivos como se estivessem cá fisicamente. Há pacientes que se levantam na consulta, que gritam na sala, como se aquele pai estivesse ali. E ele já morreu há anos. E percebemos que a força é gigantesca, é avassaladora. E, portanto, como conseguir ressignificar esta história, como conseguir fazer as pazes, como conseguir reconciliar, porventura, com eles e com as suas circunstâncias, mas também como conseguir reconciliar-me com a vida, comigo próprio, e abandonar um discurso de vítima, não é? Que anda muito à volta de, e conseguir perceber esta história e como conseguir avançar. Isso assim para onde? E este é um desafio imenso, que para nós também tem uma exigência que é o que perguntar, quando perguntar, como perguntar, se devemos ou não perguntar. Não é? E há muitas perguntas que nos ocorrem e que naturalmente nós não colocamos naquele momento, naquela consulta, e que podemos lançar outros desafios. Por exemplo, tenho uma experiência que com algumas pessoas resulta muito bem, que é através da escrita, de escrever uma carta, por exemplo,
ou de lançar um desafio. Naturalmente, algumas pessoas respondem muito bem. Recordo-me, há uns tempos, de ter lançado um desafio a uma paciente para ler o livro do Kafka, A Carta ao Pai, e para que ela própria depois pudesse escrever a sua carta ao pai. E foi um exercício notável, não é? De um envolvimento imenso. Uma carta que já não era uma carta, era quase um livro, com ilustrações feitas pela própria, com materiais que foi buscar, que tinham que ver com a sua história, e que é um dia em que ela chega com aquele livro, assim, uma coisa extraordinária, não é? E muito importante para aquela pessoa. Não é? E, portanto, penso que o tema é, de facto, desta atualidade imensa e que também nos desafia, porque todos nós temos as nossas próprias histórias. E, se calhar, todos os pais podem ter tido momentos, e mais hoje em dia, com uma vida tão corrida, tão apressada, pais que acumulam empregos, pais que estão preocupados se vão conseguir pagar a casa ao banco, se vão poder qualquer coisa, não é? Mas, ao mesmo tempo, pais que, se calhar, também trabalham tanto, e que, se calhar, às vezes, não seria tão importante ganhar mais para pagar não sei o quê e, se calhar, conseguir dispensar um pouco mais de tempo para, não é? Portanto, perceber todos estes contextos, todas estas nuances, todos estes altos e baixos, e como é que tudo isto se repercute hoje, na fase adulta, é extremamente importante para conseguir, dentro do possível, não há milagres, não é? Mas conseguir, pelo menos, fragilizar alguns padrões que são tão rígidos, que nos entorpecem e que nos, no fundo, fazem ou trazem vidas menos boas. E, portanto, nós procuramos, na medida possível, trabalhar porque, no fundo, é isto, é melhorar a nossa relação connosco, com os outros e com o mundo em geral. E, se calhar, agora também ficava por aqui e depois podemos conversar um bocadinho melhor. Muito obrigada. Eu estava-me a lembrar de um conto do Colm Tóibín que se chama One Minus One, que é uma excelente representação de tudo aquilo que o Luís acabou de dizer, porque, na verdade, o protagonista, a certa altura, diz: nós vivíamos numa casa em que tudo funcionava aparentemente de forma normal, não poderíamos dizer que alguém ali nos odiava e, no entanto, nunca poderíamos dizer que alguém ali nos amava. Portanto, este terreno neutro, em que não há amor construtivo, mas aparentemente tudo funciona, há alimentos, há comida, há educação formal, não é? Escola e por aí fora, e o protagonista vive essa necessidade de reconstruir a sua identidade precisamente nesse conto em que ele fala com a pessoa com quem tem uma relação e tem uma conversa imaginária. Portanto, é uma conversa de uma carta escrita ao pai. Nós vamos passar aqui agora para a Manuela, mas eu gostava de fazer aqui quase que sair para fora do contexto específico da psicologia, embora tenha aqui uma pergunta depois relacionada com esta apresentação de Luís, que é se esta infância ou esta adolescência vividas num contexto de pais imaturos, e depois fica a pergunta de o que é que são, na verdade, pais imaturos, se pode ser uma fonte de problemas de, por exemplo, empatia patológica, não é? Se isto depois tem repercussões em termos do desenvolvimento de empatia patológica. Nós vamos passar para a Manuela e há aqui uma ponte muito boa de se construir entre o que o Luís disse e o que a Manuela vai dizer, porque tudo o que o Luís disse relativamente à forma como o profissional de saúde escuta, interpreta e integra a história de quem tem um determinado problema, seja um problema de saúde mental, seja um problema de saúde física, sejam as duas coisas interrelacionadas, como sempre acontece, a perspectiva que nós ouvimos é uma perspectiva de quem consegue compreender que a história que estamos a ouvir não é um objeto que nós manipulamos e que é nossa propriedade. E, portanto, é uma história a descobrir, é preciso curiosidade por essa história e é preciso transmitir ao outro que temos interesse nessa história à medida que ela se vai desenrolando e que o fim não é um fim previsto, não é? E eu acho que nos cursos de medicina, muitas vezes, a orientação para a medicina baseada na evidência, a
a orientação para os exames auxiliares de diagnóstico e para toda a checklist usada para diagnóstico e prognóstico, nos faz esquecer esta base fundamental de relação, que é ter interesse em ouvir a história do outro, não a assumir como um dado adquirido e, na verdade, ser capaz de perguntar o que é que, na verdade, te interessa a ti, enquanto pessoa, para eu cuidar melhor de ti. É esta a pergunta que muitas vezes nos esquecemos de fazer. Não só os profissionais de saúde podem esquecer-se de fazer, mas nós, enquanto pessoas que nos relacionamos e que cuidamos de outros. E é aqui que entra a humildade narrativa, não é? Então vamos ouvir. A Manuela tem aqui uma apresentação que eu tinha-lhe pedido para ela trazer algumas ilustrações e como sei que isso ajuda a compreender o que é a humildade narrativa, vamos ver. Muito obrigada. Estou à frente da apresentação. Estou a tapar a apresentação. Não sei se vê. Mas eu posso ir um bocadinho para lá. Ok, então, boa tarde. Agradecer o convite que me foi dirigido, agradecer também aos meus colegas de mesa e agradecer a vocês por me darem este tempo de escuta. Então eu venho falar um bocadinho sobre este conceito da humildade. Só pedir, se podiam apagar estas luzes daqui, dá? Para apagar estas luzes? Será que isto tem alguma... Não. Acho que não. Acho que não. Acho que vais... Dá para passar aí ou não? Ai não, pensei que poderia... É isso. Obrigada. Ok, então eu vou falar-vos um bocadinho sobre esta questão da humildade narrativa. Acho que esta imagem que trago aqui na capa é muito gráfica em relação a este conceito. E eu passo primeiramente a introduzir este tema com a chamada regra de ouro. E a regra de ouro é uma regra que no fundo, fundamenta e tem construído a nossa sociedade ao longo do tempo, que diz que para nós, no fundo, fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. E nós temos baseado a construção da nossa sociedade através deste princípio. E este princípio é construído um bocadinho na base da reciprocidade, na base de eu imaginar que o outro eventualmente gostará das mesmas coisas que eu, imaginar que naquela circunstância o outro eventualmente estará a sentir aquilo que eu acho que poderia sentir naquela circunstância. Portanto, adivinha-se aqui um bocadinho o conceito de empatia, como os colegas já referiram. E, no fundo, a regra de ouro é um bocadinho a regra que tem pautado o ensino das grandes áreas da saúde, não é? Seja a medicina, seja a enfermagem, seja a fisioterapia, enfim, todas as áreas da saúde correlacionam e fundamentam-se um bocadinho nesta regra de ouro. E, de facto, na faculdade, a empatia é-nos dada como o grande chavão, o grande motor da nossa atitude diante da pessoa que estamos a cuidar. E a empatia, a expressão da empatia, eu gosto sempre de ir à raiz das palavras, porque elas devolvem-nos muita informação. E a empatia, portanto, na sua origem, ela foi muito utilizada no contexto do Aristóteles, empatia. E a empatia traz esta noção de emoção, de sentir. E no próprio dicionário temos aqui algumas definições do que é que pode ser a empatia, e isso já foi muito bem explicado pelos colegas. Eu não vou ler. Mas depois da faculdade nós passamos para a clínica, e na clínica estes conceitos muito pomposos são um bocadinho desconstruídos, e então na prática clínica dizem-nos: empatia é calçar o sapato do outro, empatia é colocar-te na pele do outro, empatia é colocar-te no lugar do outro. Só que à medida que a clínica vai acontecendo e com o passar dos anos, nós vamos questionando algumas coisas que nos foram
ditas como mensagens chave. E, de facto, quando nós chegamos à clínica, nós percebemos que a empatia não é de todo, embora seja fundamental e ela é-nos natural na nossa espécie, salvo algumas exceções, obviamente, como também já foi falado, mas não é de todo... eu, à medida que vou exercendo cada vez mais a minha profissão, e eu trabalho na área dos cuidados paliativos, eu percebo que esta questão esta pergunta de eu calçar os sapatos do outro, esta questão de eu tentar estar no lugar do outro, de tentar estar na pele do outro, é sempre um lugar inalcançável. Há sofrimentos, partilhas de experiências, até os próprios sintomas físicos, não é? Que nós em cuidados paliativos temos sintomas físicos que às vezes chegam ao limite daquilo que eventualmente nós conseguimos imaginar e, portanto, a empatia acaba por ser insuficiente para aquilo que nós vivemos na experiência clínica. E a empatia tem esta outra questão, ela depende das experiências que eu possa ter tido e da minha capacidade também de imaginação. E então, mais recentemente, Shoshinov, que é um psiquiatra que reflete muito sobre os cuidados paliativos, abalou esta regra de ouro e trouxe a regra de platina. Portanto, ele reformulou esta questão de a sociedade se pautar, ou os cuidados em saúde, especificamente em cuidados paliativos, se pautarem na regra de ouro, em que eu tento colocar-me no lugar do outro, e trouxe-nos uma nova premissa, que é: faz aos outros aquilo que eles gostariam de fazer a si mesmos. E isto muda tudo. Este paradigma é um paradigma totalmente novo. É um paradigma que agora dito parece muito óbvio, mas que ninguém, na verdade, tinha sistematizado este paradigma. E é aqui que entra a tal questão fundamental, quando estamos a cuidar de alguém, que a Susana há bocado falou, da pergunta: o que é que eu preciso saber sobre ti para te poder cuidar da melhor forma possível? E esta é também a base dos cuidados centrados na pessoa, nos seus valores, nos seus sonhos, nos seus medos, nos seus objetivos. Portanto, focar o cuidado naquilo que a pessoa, de facto, como autor da sua vida, o que quer fazer da sua vida, seja ela, tenha ela as circunstâncias, os contornos que tiver. E então, um bocadinho na continuidade desta regra de platina, nasce, ou pelo menos não nasce de uma forma direta, mas no fundo o aparecimento deste conceito de humildade narrativa acaba por estar intimamente ligado à regra de platina. E a humildade narrativa, esta pediatra, ela trabalha portanto, no Centro de Medicina Narrativa da Rita Sharon, da doutora Rita Sharon, nos Estados Unidos, e ela tem este artigo que se debruça especificamente sobre o conceito de humildade narrativa, que eu vou tentar explicar. Ele é muito simples. E mais uma vez, para trazer esta questão da humildade, e porque a humildade, talvez como a bondade, sejam conceitos que se calhar nós às vezes temos dificuldade em trazer conceitos da comunidade para a vivência clínica. E às vezes eles enriquecem muito, enriquecem e engrandecem a nossa relação clínica. Eu trago também aqui a etimologia da palavra humildade. E é muito interessante relembrar que humildade nasce a origem etimológica da palavra humildade, no fundo, é a mesma que homem, e que vem de humus, que é terra. Portanto, aquela proximidade com a nossa origem, a proximidade, o ser humilde não me obriga a ser subordinado, não é isso que está em questão. O ser humilde é eu estar mais próximo daquilo que eu sou, que é homem, não é? Que é humano. E é um bocadinho esse conceito, esse sentido que eu queria aqui ressignificar. E, portanto, a humildade narrativa, o que é que este conceito abrange?
o que nos diz é que a história do doente é essencialmente, primeiramente, a história pertence ao doente, não nos pertence a nós. Claro que nós, à medida que vamos estabelecendo a relação clínica com o nosso doente e a relação terapêutica, claro que vamos tentar acompanhar e, de alguma forma, em alguns momentos, vamos ser coautores daquela narrativa, daquela experiência que ele vai ter de doença ao longo daquele caminho. Mas a história pertence-lhe a ele, ou a ela. E a humildade narrativa traz esta noção de que nunca vamos compreender totalmente a vida daquela pessoa. Nós podemos nos aproximar, mas nunca vamos compreender totalmente. E que cada história que nós ouvimos, por mais elementos que nós possamos imaginar que até são parecidos com os nossos, que nos são familiares, a verdade é que nunca nos são familiares. E que aquilo que a Susana também já falou, que é este conceito, é esta noção de que quando estamos diante alguém nos está a partilhar a sua história de vida e a sua experiência em relação à sua doença, nós não podemos fechar, não podemos achar que a pessoa que nós estamos a acompanhar é já uma pessoa que nós compreendemos tudo e que já não tem nenhuma novidade para nos contar. Esta mente de principiante, não é? Esta curiosidade empática tem que ser permanente quando nós estamos a cuidar de alguém, porque a pessoa vai sempre surpreender-nos. Se não nos surpreende, não é porque ela deixou de nos surpreender, é porque nós temos os olhos sujos e precisamos de os limpar. E a questão é, a grande diferença entre a empatia e a humildade narrativa é esta questão do controle e do poder. É que eu, na empatia, eu vou controlar de uma forma implícita ou explícita o meu investimento emocional naquela situação. Enquanto na humildade narrativa, uma vez que é o doente que tem o universo e não sou eu vou estar sempre vulnerável como ele. Portanto, não vou ter um escudo de alguma maneira que me consiga regular a minha proximidade ou não com aquilo que vai ser trazido. E esta atitude de humildade narrativa, qual é a grande... Tem muitas riquezas, mas a grande riqueza é que eu passo a valorizar aquilo que o doente me conta, em toda a sua extensão, mesmo que seja algo que eu não vou conseguir dar resposta. Eu tive ontem uma situação de um doente, um homem jovem, com um emprego altamente competitivo, uma pessoa com uma situação profissional invejável e que agora tem uma doença oncológica que lhe dá uma incontinência fecal. E, infelizmente, a doença dele não tem cura. Infelizmente, ele tem pouco tempo de vida. E ele ontem falava connosco de que não entende porque é que tem que viver este tempo até à morte. Ele não vê sentido para este tempo que eles chamam tempo de espera. E para nós, profissionais, para mim, naquele momento, eu, enquanto médica, poderia ter sentido frustração, porque é uma frustração que eu não tenho uma solução para esta falta de significado e também não tenho uma compreensão porque é que esta pessoa tem que esperar pela situação final. Por ele, um pedido que ele fez, se houvesse, era a eutanásia, por exemplo, e, portanto, isto levantava aqui outras questões. Mas ao ter uma atitude de humildade narrativa, eu valido e valorizo esta experiência que ele está a viver. Não tento arranjar uma solução, não porque nós falamos em obstinação terapêutica, mas também há obstinação existencial e espiritual. Quando nós tentamos fazer com que alguém encontre sentido numa coisa que não consegue encontrar. Isso também é uma obstinação. Isso também nos deve questionar a nós quais são os limites da nossa tentativa de mudar a realidade e como é que aquilo nos incomoda, não é? E, portanto, a atitude de humildade narrativa nesta situação foi muito incentivar-me a mim, à minha própria reflexão, quer dos meus limites enquanto médica, quer do significado da vida, e quer também de valorizar
apesar de eu não ter uma solução para aquilo que este doente que estava a partilhar connosco, valorizar a perspectiva que ele estava a comunicar. E, fruto da humildade narrativa também, as histórias passam a ser assim elementos com uma vida própria. Passam a ser entidades dinâmicas, não são objetos. Isto também os colegas também referiram. E a humildade narrativa põe o enfoque também um bocado virado, o holofote também fica um bocado virado para nós, no sentido interno. Eu tenho que fazer autorreflexão sobre aquilo que está a acontecer, como foi com este senhor que vos falei. Quer da minha própria expectativa em relação à história, quer a minha responsabilidade neste acompanhamento, de forma a, eventualmente, o meu acompanhamento poder fazer com que ele se sinta menos sozinho. Não necessariamente que ele encontre um sentido, mas pelo menos garantir-lhe que ele não vai estar só ao longo do percurso. Quer eu própria também refletir sobre as minhas próprias projeções nas histórias que os doentes nos vão contando. E quais são as consequências? Uma das consequências da humildade narrativa é que a relação não fica assimétrica. Não sou eu que vejo o doente também me vê a mim. Não é só o doente que mostra a sua vulnerabilidade, sou eu também que estou vulnerável. E esta relação de vulnerabilidade, ao contrário do que muitas pessoas possam eventualmente pensar, não é uma relação que fragiliza a relação terapêutica. É uma relação que fortalece e que aprofunda. E especialmente no âmbito dos cuidados paliativos, a profundidade da relação é muito importante, porque às vezes nós temos pouco tempo de interação com os nossos doentes, mas naquele espaço de tempo, às vezes são semanas, e sabemos coisas que eles nunca partilharam com mais ninguém. A outra consequência é que, ao substituir esta questão da autoridade pela vulnerabilidade, eu não estou só a ajudar o meu doente a fazer o seu healing, a sua sanação. No meu contexto, os meus doentes, infelizmente, não têm a cura das suas doenças, mas o que nós tentamos fazer é que eles façam o tal healing, a tal sanação, a tal cura da alma, não é? E ao mesmo tempo que eu faço isso, obviamente que isso vai repercutir também no healing do profissional, que é exposto também a níveis de sofrimento, de contacto com sofrimento de terceiros muito elevado. E, claramente, se os nossos doentes fazem um processo de transformação, quer seja física, quer seja interna, esta humildade narrativa também nos expõe a uma transfiguração do próprio profissional. Não há profissional que tenha este contacto de intimidade e de profundidade que saia incólume deste processo de acompanhamento. E, portanto, a nossa vida exterior é afetada, a nossa vida interior é também afetada. E, portanto, a transfiguração, os tais neurónios espelho que falava há bocado o colega, efetivamente também, nós também somos espelho daquilo que vai acontecendo aos nossos doentes. E pronto, e trouxe-vos aqui uma frase final só para resumir, no fundo, o que é a humildade narrativa, este espaço tantalizante que nunca vamos conseguir alcançar, que está sempre fora do nosso alcance. Muito obrigada. Acho que temos aqui já pano para mangas para a nossa conversa. Eu estava-te a ouvir, Manuela, eu estava a pensar como é que nós promovemos humildade narrativa junto de estudantes de medicina, ou de enfermagem, ou de outras ciências da saúde, numa sociedade que é baseada na assertividade, na ação, pouca reflexão, muita ação, muitos saltos de projetos para projetos, muita medicalização da dor e do sofrimento. E, portanto, a pergunta também é como é que nós preparamos os estudantes para gerirem e lidarem com o sofrimento e, nesse sentido, como é que os preparamos
para serem capazes de assumir essa humildade narrativa numa sociedade em que a narrativa ou a narração está em crise, porque na verdade há pouca escuta e pouca capacidade de desenvolver narrativas, de as comunicar e de as interpretar. Não quer dizer que não tenhamos outras competências, mas essa, na verdade, é uma competência que está claramente em crise. Temos outro tipo de narrativas, talvez contadas de outra forma, mas no que diz respeito às narrativas que transmitem o que nós sentimos, como somos, quem somos e como estamos, há claramente aqui um gap, há um espaço em branco, que não sei como é que se vai preencher, mas que precisa de ser preenchido. Vamos dar a volta, enquanto ficam todos a pensar nestas questões, eu já vou abrir espaço à audiência, mas gostava de voltar ao início. Nós falámos do que é empatia, do que é compaixão, como, na verdade, esta atitude de abertura para aliviar o sofrimento e agir, e, portanto, está claramente focado na ação. E falamos da empatia, da falta de empatia por motivos de doença ou de desenvolvimento emocional não sólido e não consolidado. E a pergunta que eu tinha na altura feito é se, na verdade, qual é a responsabilidade de cada um de nós e das instituições onde nós trabalhamos e onde estudamos e por aí fora, na criação de condições para o desenvolvimento da empatia e já agora da humildade narrativa, que é um outro conceito, que nos obriga a aceitar que nós, enquanto profissionais, somos vulneráveis e que isso não é uma fragilidade, é uma força. Obrigado, mais uma vez, questões sempre complicadas, não é? Enfim, e tentando não focalizar assim nada em particular, mas em tudo em geral, porque acho que a resposta também será um bocadinho abrangente, é uma questão mais sistémica da nossa sociedade. Há bocado pegando também um pouco no que tinha falado o professor Luís, enfim, vivemos num mundo de pressa, não é? Julgo que há duas características do mundo rápido, com pressa, não é? Mais do que rápido, não é? Se fosse rápido, mas com calma, mas com uma certa pressa, não é? Uma certa pressa. A pressa, pressão, não é? Uma certa pressão. Um mundo com alguma, enfim, algo defensivo, com alguma, enfim, agressividade, ameaças sempre latentes, e acho que isso vai condicionar muito o modo como o indivíduo funciona e como funciona depois no âmbito interpessoal. A empatia, enfim, tinha falado daquelas teorias que há, enfim, aquela em que eu me enquadro mais, é que é uma capacidade perceptiva, e a percepção, como qualquer tipo de percepção, é muito influenciado pelo estado emocional em que estamos. A percepção é quase algo que é preenchido pelo que está à volta, não é? E o espaço que existe para ser preenchido vai influenciar a forma como se percebe. E quem vive com pressa, quem vive atolhado de informação, tem pouco espaço para ser preenchido e para construir uma percepção em função daquilo que recebe. E, portanto, tem uma tendência a construir uma percepção com base em ideias prévias e com base nesse estado emocional. E, portanto, a percepção deveria ser o contrário, ser uma coisa mais capaz de se construir em função daquilo que está presente na realidade neste momento. E acho que neste âmbito das relações interpessoais isso também acontece muito, não é? Eu não estou propriamente a perceber o que está a acontecer, eu estou a pensar o que vou dizer a seguir, eu estou a pensar no que tenho que fazer a seguir, eu, com base numa pequena informação do outro, já tenho um julgamento sobre o outro e sobre o que vou fazer a seguir. E, portanto, digamos que mesmo a própria empatia não teve propriamente grande tempo para se exercer, ou exerceu-se de forma, se calhar, um bocadinho desviada ou em função destas ideias prévias. E acho que isso é uma coisa importante, porque mesmo as práticas que há agora para fomentar a empatia, a compaixão, as terapias que há, todas assentam numa coisa que é no estar quieto, no estar parado, no escutar, no aprender a escutar. O escutar nada mais é do que, em primeiro lugar, criar espaço. Criar espaço, dar espaço, não é? Ao outro para entrar em mim. Não é? Sem isso torna-se difícil, porque de facto mesmo esta humildade, não é? Esta humildade é precisamente isso. Eu não sei, e nunca vou saber na totalidade, mas pelo menos vou criar um espaço para que, dentro dos possíveis, estar disposto a ser preenchido pelo outro. E, portanto, é criar condições para que esta empatia possa acontecer. Não é?
E, portanto, acho que, de facto, é uma questão assim mais sistémica, que começa por aqui. E, de facto... É uma questão sistémica, mas há uma corresponsabilidade de todos nós, a começar em casa e depois a continuar dentro das instituições e das organizações onde trabalhamos, de criar esses momentos de... desculpa. Está desligado, desculpa. Eu é que não tenho... É sistémico, mas acho que todos nós, a questão é como é que cada um de nós, enquanto pessoa que tem a sua família ou o seu núcleo de amigos e as instituições, as organizações que fornecem, que promovem, que trabalham na área da educação, que trabalham na área da saúde, como é que dentro de cada uma destas organizações se pode criar esses espaços de paragem e de promoção de competências para a escuta. E eu acho que aí nós, na verdade, não estamos a cumprir não estamos a assumir a nossa corresponsabilidade naquilo que é a criação de oportunidades. Por um lado, os líderes reduzirem a pressão, porque essa pressa vem da pressão que também é a nossa, a que nós percepcionamos, mas é a pressão dos pares e é a pressão de quem lidera. Mas depois, para além disto, que é, no fundo, sistémico, como é que nós, dentro dos cursos, das várias áreas da saúde e de outras, dentro das instituições onde trabalhamos, criamos espaços onde os profissionais podem parar, refletir sobre aquilo que estão a fazer e a forma como o estão a fazer e, ao mesmo tempo, desenvolver competências de escuta através de áreas transversais que são muitas vezes descartadas como sendo useless. Como dizia no outro dia a professora Teresa Toldi a propósito do livro da Marta Nussbaum, ainda bem que estamos numa sessão a falar daquilo que não é útil, porque na verdade o que não é útil é aquilo de que mais precisamos. E portanto a arte, a interpretação carece de competências que nós não aprendemos nas ciências puras e duras. E é essa a minha pergunta, a pergunta que é uma pergunta retórica, é como é que nós, enquanto decisores políticos, enquanto líderes, enquanto professores, enquanto profissionais, estamos na verdade preocupados em criar condições para que as pessoas parem e reflitam sobre a forma como estão a trabalhar e como, quem sou eu? Essa é a pergunta. Quem é que eu sou, mais do que aquilo que eu faço e como é que eu penso, não é? Eu acho que as instituições têm aqui um papel fundamental. A Manuela, esqueci de dizer que a Manuela é coordenadora do Grupo de Estudos e Reflexão em Medicina Narrativa comigo, e quando nós promovemos sessões de reflexão em Medicina Narrativa, normalmente os profissionais de saúde, o primeiro feedback que dão é até que enfim que eu consegui parar e pensar sobre a forma como estou a exercer a minha profissão. Sobre aquilo que eu, na verdade, quero do meu trabalho e sobre a forma como eu consigo atuar junto das pessoas que vivem com um problema de saúde e dos meus colegas. Portanto, era neste sentido que eu acho que as instituições têm aqui um papel que não sei se estamos a saber cumprir porque não conseguimos sair para fora do sistema, não é? Estamos todos enredados no sistema e é difícil sair para fora desta roda. Luís, eu fiquei aqui a pensar... No outro dia ouvi o Pedro Cetrez a apresentar um livro que se chama Pais Suficientemente Bons, que é um termo muito bom, porque na verdade nós estamos sempre à espera de sermos excelentes em tudo. Excelentes pais, excelentes profissionais, excelentes professores e, como nós sabemos, o ótimo é inimigo do bom e, portanto, acabamos por perder de alguma forma. O que é que são pais imaturos? Ou emocionalmente imaturos. Não é? Sim, tem a ver com a idade. Dentro destes, e pegando naquilo que acabas de dizer, porque há vários tipos de pais emocionalmente imaturos, um dos grupos são os pais ambiciosos. Não tem mal nenhum ser ambicioso, não é? Mas qual é o limite? Os miúdos têm que ser os melhores alunos, mas depois se vão para a dança ou se vão patinar, também têm que ser os melhores. E às vezes, quando sugerimos, por exemplo, uma atividade comportamental, imagina, para distrair um pouco, ir até ao ginásio, o problema é que desenvolveram alguns deles um perfeccionismo de tal ordem que depois aquilo já não é para distrair, porque eles também têm que ser os melhores. Não é? E é uma prisão. Não é? Diria que os pais emocionalmente imaturos são, de facto, aqueles que não conseguem, por razões diversas, ler estes filhos, estar disponíveis, ter esse tempo, a permitir-se estar com e não apenas estar para. Não
não apenas aqueles que providenciam a satisfação das necessidades, porque podem estar nos melhores colégios, por exemplo, mas podem estar sós, podem estar entregues eles próprios. Portanto, são pais que têm esta dificuldade de ler estes filhos, de estar com eles, de antecipar, enquanto cuidadores, o que é que eles podem estar a precisar, antecipar um perigo, antecipar uma necessidade, acolher, perguntar, explorar, ter esta curiosidade e ter uma fatia do seu tempo, porque o tempo de facto é este recurso importantíssimo, e ter tempo, escolher também ter tempo. E escolher ter tempo para os filhos também significa ter a coragem de dizer, ou o poder também, de dizer não a outras coisas, porque o tempo não vai esticar, continua a ser 24 horas. E, portanto, também é preciso coragem para dizer não a outras coisas que podem ser muito tentadoras, podem ser também prestigiantes, mas também é uma questão de conseguir definir quais são as prioridades. Será que, e agora colocando esta questão assim muito no abstrato, será que eu fui pai porque eu quis ser pai? Ou eu fui porque tem que ser? Ou faz parte, ou está na idade, não é? De... e, portanto, já está resolvida esta questão, já tive o casalinho, já está tudo muito bem, já estamos arrumados dessa parte. Eu desejei ser e, portanto, também ter a coragem para dizer não a várias coisas. Entre elas, algumas convenções. Não tem que ser. E dizer não pode ser também transgredir uma determinada norma que eu não tenho que cumprir. E, portanto, ter este acolhimento, ter este tempo para brincar. Falaste no Pedro Streste e eu, há uns anos valentes, já também numa conferência, uma das pessoas que estava dizia assim: e agora, se me dão licença, eu vou sair porque vou brincar com os meus filhos. E não ficou até ao fim. E foi extraordinário. E que bem, porque era o tempo que ele tinha, era aquele. E, portanto, tinha ido fazer uma comunicação, mas depois não prescindiu daquele tempo. E, portanto, eu penso que também se pode aprender, ter esta disponibilidade para aprender, ter esta humildade de reconhecer que não sabemos, e eles não vêm com livros de instruções também, mesmo até alguns livros de instruções dificílimos, não é? E, portanto, conseguir, de facto, ter este exercício de querer, e por isso também a importância das competências parentais, a importância de falarmos sobre literacia emocional. Estamos tão deslumbrados com a máquina, com a tecnologia, com a inteligência artificial, e depois, se calhar, há outra inteligência que está a precisar de cuidados intensivos, não é? E esta mais emocional talvez seja uma delas. Muito obrigada. Só vou fazer aqui mais uma pergunta à Manuela e depois passo para a audiência para colocarem as questões e fazerem os comentários. O Luís deu aqui um exemplo de alguém que no fim de uma apresentação disse: agora, se não se importam, vou brincar com os meus filhos, que é o tempo que eu tenho para eles. Nós habituámo-nos a não dizer tudo aquilo que achamos que deveríamos dizer, mesmo que o que nós testemunhamos à nossa volta nos cause muito sofrimento e seja uma normalidade patológica. E eu gostava, porque eu sei que tens essa experiência, Manuela, que nos dissesses quais são os tipos de normalidade patológica com que nós convivemos na área da saúde, nomeadamente na área dos cuidados de saúde. Alguns tipos de normalidade patológica que causam sofrimento, que até podem causar morte e muitas vezes causam burnout ao fim de alguns anos e que radicam nesta incapacidade de sermos empáticos e de termos essa humildade narrativa. Essa era uma pergunta, só alguns exemplos. E a outra é como é que tu percepcionas a receptividade dos estudantes de medicina, jovens, que vivem nesta sociedade atual, uma sociedade tecnológica, digital, depressa, como ouvimos, uma sociedade que salta de projeto em projeto e que nos diz: não estejas parado, se estás parado é melhor medicalizar-te, que é para continuares a avançar, e que tem outras competências comunicacionais diferentes, não são melhores nem piores, são diferentes. Se este conceito de humildade narrativa é um conceito que tu achas que faz eco. Portanto, normalidade patológica e a relação com os estudantes. Então,
Em relação, se calhar começo pela última. Em relação aos estudantes, eu tenho... Temos aqui alguns, não é? É? Temos aqui alguns. Em relação aos estudantes, eu ia dizer uma coisa, pronto, mas... Não, deves dizer. Deu? Em relação aos estudantes, a minha experiência é que, talvez por ter uma idade muito próxima da maior parte deles, o que eu sinto é que o que eles precisam é de um exemplo. E o que eu noto é que quando eles vão para a clínica e percebem que existe alguém que fazem as coisas de uma determinada maneira e afinal é possível fazer assim, eles são muito permeáveis, são muito inspirados por isso. E isso é uma coisa que ultimamente me tem tocado muito, porque eu acho que os estudantes, a maior parte tem uma idade bastante jovem e eles vêm com muitos sonhos e depois ao longo do curso, especialmente o curso de Medicina, não mata, mas acabam por distorcer, não é? Eles acabam por ficar com pouca esperança de que aquilo realmente fosse assim. E nós temos tido, no nosso serviço, nós temos tido alguns estudantes que têm feito estágio por iniciativa própria. E tem sido uma experiência maravilhosa. Para mim tem sido uma experiência muito boa, porque vejo alguém que acredita no mesmo que eu. E para eles acho que tem sido também muito boa, porque afinal esperei este tempo todo e afinal há um sítio onde é possível fazer de determinada maneira. E isso é muito inspirador. Portanto, eu acho que esta questão da humildade narrativa e da empatia, da compaixão, eu acho que o exemplo é sem dúvida a expressão mais forte. É muito importante, obviamente, falar disto na faculdade, mas sem dúvida nós confrontarmos-nos com as histórias reais e estarmos à beira das pessoas que estão doentes e percebermos a dificuldade que é a falta de recursos internos que nos dão na faculdade, ferramentas para compreender, para acompanhar determinados sofrimentos. Isso faz com que eles sintam que isto é útil, que tem um objetivo, que tem significado. E por isso eu acho que a experiência aqui, o exemplo aqui é muito importante. E se fosse mais contaminado, não é? Ao longo do curso e nas outras áreas clínicas que eles vão passando, acho que isso era muito importante. Em relação à normalidade patológica, às normoses, não é? As normoses. Exemplos de normoses. Há muitas normoses comunicacionais que acabam por ser, muitas vezes, houve um familiar de uma doente que disse que as palavras são doenças, porque a forma como tinha sido comunicado o diagnóstico, o prognóstico, à esposa neste caso e à própria família, foi algo que ficou, que os magoou, foram lanças, que os magoou. E, portanto, há muitas normoses comunicacionais, desde as mais típicas, como tudo vai ficar bem, não fica assim, quando o doente pergunta, mas eu vou morrer, e as pessoas que dizerem, isso todos vamos morrer, não é? E não percebermos o que é que está por trás daquela pergunta. É óbvio que o doente não está à espera que nós lhes digamos que se vai morrer ou não. O doente que está à espera é de saber se o profissional, se aquela pessoa que cuida dele está disponível para escutar os medos dele. Porque um doente que está com uma doença grave sabe, obviamente, que vai morrer, salvo algumas exceções que pode ter um quadro de negação, mas habitualmente eles sabem porque eles vivenciam isso fisicamente, é concreto. Quando eles fazem essa pergunta, da nossa parte, esperam aquela pergunta de que porque é que diz isso, de que é que tem medo, e muitas vezes os profissionais, a maior parte das vezes, infelizmente, os profissionais têm a resposta, esse tipo de resposta, e isso é uma normalidade patológica, não é? Outra normalidade patológica é, por exemplo, algumas atitudes na enfermaria. E eu, trabalho num hospital público,
onde se vê muita coisa, e uma das normalidades patológicas é um doente terem aquelas batas abertas atrás e ser normal que um doente ande na enfermaria com fralda e a bata aberta, e isso é uma normalidade patológica que não deveria ser aceitável. Ou alguém estar a dar banho a um doente e de repente entra outra pessoa na enfermaria, abre a cortina e expõe aquela intimidade. Isso é outro exemplo de normalidade patológica. Por isso, são tudo coisas que nós aceitamos no nosso dia-a-dia, que não devíamos aceitar, que desensibilizamos e que não devíamos desensibilizar. Muito obrigada. Quem quer... sim. Quem quer... Sim. Boa tarde. Eu vou aqui dar voz às pessoas que estão online, está bem? De uma forma geral, todos expressam tanto a sua gratidão por poderem estar presentes aqui. Temos aqui duas questões, eu vou só aqui tentar subir, porque já está. Portanto, de uma das pessoas que nos está a assistir, a Cristina, agradeço desde já a esta mesa redonda com um tema central que deveria ser transversal a todos nós, nas nossas rotinas, independentemente se somos professores, médicos ou pais, filhos, somos seres humanos, e como seres humanos num mundo que sinto estar cada vez mais egoísta e sem tempo. Como costumo dizer, tempo é um dos maiores presentes da vida. E quando os pacientes doentes não querem falar, o que fazer? É uma questão que coloca. A mesma pessoa coloca uma questão só um bocadinho aqui mais abaixo, e posso fazer já então as duas perguntas que nos foram colocadas através deste meio. No processo oncológico de um paciente, as consultas de psicologia e de psiquiatria não deveriam fazer sempre parte desse processo, dos tratamentos, daquilo que sei, acho que não fazem. Portanto, são estas as duas questões que foram colocadas aqui. Primeira, quando um doente não quer falar, o que é que se faz? Posso responder com um exemplo. Eu tive uma doente que tinha a minha idade na altura, uma jovem angolana que tinha um cancro do pulmão metastizado. Ela tinha 3 filhos pequeninos, e a primeira vez que eu a fui conhecer, ela estava no internamento, sentada à beira da janela, e ela estava profundamente triste, como se entende. E quando nós chegamos, ela não olhou para nós em nenhum momento. Nós apresentámos-nos, falámos com ela, dissemos que queríamos falar com ela, gostávamos muito de a conhecer, e ela continuava a olhar para a janela. Nós permanecemos um bocadinho com ela, depois não obtivemos nenhuma resposta e saímos. No dia seguinte voltamos. E ela continuava a olhar para a janela, continuava a não responder, fazia algo com os ombros. Nós permanecemos e voltamos no dia seguinte. E fizemos isto assim durante uma semana. Ao final dessa semana, ela começou a responder algumas frases. Depois continuamos a acompanhar, a ir sempre presencialmente, a assegurar aquela presença, o interesse nela, obviamente. E aos poucos e poucos, ela foi estabelecendo uma relação connosco e já olhava para nós. Depois começamos a perceber o que é que ela gostava. Ela adorava coisas relacionadas com manicure, com os cabelos, que ela tinha um cabelo africano lindíssimo. E então a enfermeira que estava comigo começou a levar verniz, começamos a pintar as unhas, e ela começou a falar da vida dela. E a partir daí, um início em que ela de facto não queria falar, e nós respeitamos isso, mas nós não podíamos abandoná-la.
E, portanto, continuamos a a tentar saber, a transmitir-lhe que estávamos presentes, que respeitávamos o silêncio dela e ela, quando quisesse. E aos poucos e poucos foi florescendo ali uma relação de confiança. Portanto, acho que quando um doente não quer falar, é respeitar, mas não abandonar. Em relação ao apoio psiquiátrico e psicológico a doentes com doença oncológica, eu diria a todos os doentes que têm doenças crónicas, por exemplo, doentes de Parkinson, quando têm um diagnóstico, ninguém lhes diz, está integrado nos cuidados prestados, o apoio psicológico ou, em caso de necessidade, e muitas vezes há depressões associadas, o apoio psiquiátrico, como sendo cuidados integrados e individualizados. Não sei se querem responder à outra pergunta. Eu à outra pergunta, se calhar, diria o seguinte, partindo também de uma experiência pessoal e que tem a ver com um adolescente. Eu normalmente não vejo adolescentes, mais adultos, jovens adultos, mas naquele caso, enfim, dada a temática, veio ter à minha consulta. E quando ele veio com a mãe, e vinha, portanto, tinha o cabelo muito comprido e o cabelo tapava todo o rosto. E o gabinete onde eu faço consulta habitualmente tem a secretária, mas também tem um sofá, mais ao canto. E ele foi imediatamente para o sofá e colocou-se assim com o cabelo. E a questão que se coloca é, e agora, como é que... Não é? Comecei a falar com ele e ele nem uma nem duas. E era um adolescente que passava muito tempo em casa no computador, a falar nas redes sociais, e, portanto, mas tinha muito pouca experiência e à vontade no contacto face a face. Não é? E isto é aquelas coisas que não vêm nos livros, não é? E, portanto, é apelar rapidamente a alguma criatividade, não é? Para como é que se vai fazer. E então, como ele era muito hábil nas tecnologias, não é? Eu disse, olha, que tal se eu te colocar as questões e se tu quiseres, respondes-me pelo WhatsApp. E ele só fez assim. Eu nunca vi a cara dele. E, portanto, houve ali umas 2 ou 3 sessões, e as sessões de psicologia têm, regra geral, 1 hora, em que, de facto, era este o formato. Ele está há 3 anos na consulta e hoje vem e senta-se e é uma pessoa super empoderada, não é? Mas, de facto, recordo com muito carinho este caso, mas também com uma inquietação inicial, que é, e agora? Porque não se pode obrigar a pessoa a falar, não é? E, portanto, há períodos de silêncio que devem ser respeitados, não é? Não colocar também palavras na boca daquela pessoa, não é? Porque às vezes há esse risco de como gerir esse silêncio, de como preenchê-lo, às vezes preencher com coisas que não têm interesse nenhum e às vezes até podem ser coisas que têm efeitos contrários, mas de facto é também alguma criatividade no sentido de como é que vamos, às vezes através do desenho, por exemplo, não quero falar da família, mas pode desenhar a família, por exemplo, ou outra coisa qualquer, não é? Ou escolher outra coisa mais externa, uma letra de uma música, se for o caso, também existem, não é? Em relação à segunda questão, só muito brevemente, naturalmente, claro que esta conjugação da psiquiatria com a psicologia é absolutamente fundamental para que as pessoas possam, sobretudo na psicologia, ter um espaço maior, temporal, de poder falar e também de poder estar em silêncio às vezes, não é? Sem pressas, e depois poder também ir falando à medida, mas diria que é importantíssimo. Sim, eu se calhar agora também pego nisso, mas tento, enfim, um tom um bocadinho mais provocatório, porque acho que sim, sem dúvida, mas sobretudo quem precisa que tenha acesso efetivamente a isso, rapidamente, porque ainda para mais estamos a falar muitas vezes de situações que podem não ter muito tempo de vida e, de facto, a intervenção, enfim, atempada é importante. Mas também acho que é importante, e pegando um pouco no que a professora Teresa falou anteriormente, acho que há aqui um risco, um excesso também às vezes de psiquiatrização, psicologização, medicalização de tudo, não é? Porque, de facto, muitas vezes devia ser visto por psiquiatria porque ninguém tem tempo para falar com a pessoa, não é? Porque ninguém tem tempo e, portanto, empurram para alguém que supostamente tem essa função, não é? E tem essa técnica, é especialista nessa técnica de falar e de perceber e de saber tudo sobre o outro, não é? E de facto acho que falta haver uma sociedade, enfim, mais capaz de conter estes momentos, estes estados, estas pessoas que há de acontecer com todos nós de uma ou outra maneira, numa ou outra temática, de facto, mais capaz de conter
estas situações. Muitas vezes uma preocupação que tenho em consulta é realçar a importância, muitas vezes a pessoa quer consultas e quer de facto perceber se estou a ocupar o espaço de um amigo, que isso é que deve ser cultivado, de um familiar, que isso é que deve ser cultivado, e de facto quando procuramos ocupar esses espaços, de facto estamos a esvaziar os outros e a não fomentar que esses outros espaços sejam ocupados por quem dever. E eu gostava só de acrescentar que, como já falamos aqui, nesta sociedade do perfeito, do belo, do Instagram, etc., não é? É como se ninguém pode estar triste hoje em dia, não é? Temos que estar todos fantásticos. E também saber acolher a tristeza, sem nutri-la, não é? Sem dar papinhas, Cerelac, mas acolhê-la é importante. Tal como o silêncio, mas também a tristeza. E, portanto, como a ansiedade, às vezes as pessoas chegam e dizem: o meu problema é a ansiedade, se eu não tivesse ansiedade era uma pessoa feliz. Então vamos ter que desconstruir isto, porque a ansiedade é fundamental. E, portanto, e a tristeza também é. O que não seria normal é se a pessoa estivesse feliz, não é? E, portanto, e este espaço é importante. E não ir a correr atrás de um ansiolítico ou de um antidepressivo, que obviamente não será por aí o caminho a seguir. Não. Muito obrigada. Temos ali uma pergunta, se calhar eu... tem ali. Pois é, porque como há exato, audiência online, podem não ouvir. Eu falo para lá? Não. Tá. Boa tarde, agradeço. Então, Não sei se está ligado. É só para online. Pronto. Okay. Tá, eu vou falar alto, pronto. Eu tenho muitas perguntas, mas vou falar só duas. A primeira é, assim, a gente vive uma sociedade narcísica hoje. E, pronto, eu queria perceber um pouquinho nessa sociedade narcísica, ou nesse que eu não sei se o narcisismo é só um traço de personalidade ou ele é considerado uma desordem, uma disfunção mais psicológica. E nesse traço, como é a empatia? Assim, as pessoas mais narcisistas, elas conseguem sentir empatia ou como é isso? E a segunda pergunta é com relação, então, a esses pais emocionalmente imaturos, que eu acho que nós, pais imaturos, somos filhos de pais imaturos e que são filhos de pais imaturos, e assim se segue um ciclo. Então, qual é o papel das instituições de ensino na ruptura desse ciclo? Porque eu vejo um bocado, com bastante tristeza até, eu fui professora da Faculdade de Medicina durante 5 anos no Brasil, e eu vi a realidade dos meus alunos que tinham muitas disciplinas e que chegavam em casa com aula o dia inteiro, que tinham que estudar e que não tinha esse espaço muito concreto de abordar essas questões. E sou mãe de uma pré-adolescente que tem aula o dia inteiro, que chega em casa e tem que estudar e que não tem esse espaço para essas questões. Então, eu queria perguntar isso, assim, qual é o papel das instituições de ensino na ruptura desse ciclo? Muito obrigada. Não sei quem é que... Se calhar, talvez o Dr. Nuno, para a primeira questão, se as pessoas narcísicas também têm dificuldade em ser empáticas. Ora, se calhar começou pelo facto de estarmos numa sociedade narcísica, não é? Enfim, não sei exatamente o que é que se pretende dizer com isso, ou seja, porque pode ser tanto no sentido hedónico, não é? No sentido do hedonismo, do prazer imediato, seja no sentido do interesse próprio, não é? Do interesse próprio, pronto, que é efetivamente e aparentemente aqui uma característica do narcisismo, de facto a forma como se manipula ou seduz, enfim, com esse objetivo desse interesse próprio, às custas de ir instrumentalizando o outro, não é? Enfim, algumas características dentro da psicopatia, mas habitualmente mais sorridentes, mais simpáticos, e por isso há bocado também é que lancei esta chega da simpatia, ou a forma como a simpatia é vista como substituindo a empatia. Enfim, acho que é difícil falar do ponto de vista genérico se o narcisista é ou se não é, porque acho que é um contínuo que pode existir mais ou menos também no narcisismo. Eu diria que, regra geral, o será, não é o que o poderá ser, mas a empatia não é o que torna a pessoa compassiva ou bondosa, não é? E era isso também que há bocado
procurei com estas definições é apenas uma habilidade, uma capacidade de perceber o estado do outro, o estado emocional, o estado cognitivo do outro, de o sentir. Agora, o que faz, a intenção que procura gerar relativamente a isso, não é? No sentido de beneficiar o outro ou não, isso é outra coisa, não é? O ser compassivo ou não ser compassivo. Neste caso seria precisamente o oposto, diametralmente o oposto do compassivo, não é? Ou de ser bondoso ou de não ser bondoso seria precisamente outra coisa. Okay? Mas acho que se as instituições podem quebrar o ciclo de pais imaturos, filhos imaturos, filhos imaturos, voltar a pais imaturos, se as instituições têm aqui um papel ou não, no desenvolvimento de competências, não é? Eu penso que as instituições podem ter, desde cedo, talvez criar espaços onde se possa falar de emoções, onde se possa experienciar emoções, onde se possa aprender a identificar emoções, onde se possa aprender a substituir algumas emoções menos adaptativas, porventura, não é? Ter esse espaço mais experiencial. Não é? Nós estamos muito preocupados com o saber livresco, e bem, com certeza, mas de facto depois falta-nos o resto. Tal como penso que não teríamos vivido assim outra época em que se tivesse esgotado tanto a palavra gratidão. Qualquer coisa, gratidão, não é? Quer dizer, ela é importante, com certeza, não é? Mas não estaremos às vezes penso que nós estaremos a banalizar a expressão, qualquer coisa, gratidão. E, portanto, eu penso que, sobretudo, importa isso, tal como, por exemplo, na formação de psicólogos, em particular os clínicos, penso que é importante que nós próprios também tenhamos passado por um processo terapêutico. Saber o que é estar do lado de lá. Saber o que é ir contar a nossa história e abrirmos-nos com alguém que não conhecemos e sentir na pele essa dificuldade. No fundo, de partilhar coisas que às vezes também para nós podem ser embaraçosas, não é? Podem ser lugares muito sombrios ou muito escuros e que também nos podem dar medo, que é aquilo que os nossos pacientes muitas vezes trazem. E, portanto, como levar alguém a um determinado lugar, passar por essa experiência, penso que é importante, para que, de facto, a emoção, o medo, a alegria e outras emoções não sejam só palavras, possam ser também coisas vividas, experienciadas e que nos permitam também, pegando no mote, também ser mais empáticos com a dificuldade do outro. Não é? Às vezes podemos pensar, mas tanto tempo para dizer isto? Não é? E às vezes há pessoas que estão em consulta muito tempo e só mais à frente é que conseguem dizer aquilo que as levou lá de facto. E o mais à frente podem ser várias sessões, quando sobretudo possam viver situações que lhes geram culpa, vergonha, embaraço, questões socialmente estigmatizadas e que para elas é difícil, porque elas também nos estão a tirar a medida, não é? E só quando se sentem confortáveis é que fazem por vezes uma determinada revelação e aí sim. Quer dizer que o que está para trás foi tempo perdido? Não, foi um tempo de construção, de uma relação terapêutica, de uma aliança terapêutica, que mais do que qualquer modelo teórico, não é? Mais do que outras variáveis, de facto parece ser o mais importante, é a aliança. Não é? E isso, de facto, nós aprendemos nos livros, mas depois vamos aplicando na prática. Não é? E, portanto, é possível aprender também sobre emoções? Eu diria que sim. Agora, é possível transformar alguns destes pais ou esperar deles uma alteração de fundo nos seus comportamentos? É possível esperar deles um reconhecimento, uma leitura, um amor até? Em alguns deles, eu diria que não. E, mais uma vez, não há uma atribuição de culpas, há uma limitação, não é? Que está ali. E, portanto, ressignificar aquela expectativa faz com que eu possa libertar-me e seguir uma vida e abandonar progressivamente uma narrativa da vítima, da pena, e seguir e conseguir estabelecer outros laços mais recíprocos até do ponto de vista emocional. E, portanto, e ao mesmo tempo, como dizia na primeira parte, fragilizar ou mitigar ou até mesmo impedir aquele contágio emocional que é isto ainda me gera muito sofrimento. E se calhar perceber que aquele progenitor, de facto,
está-me a dar tudo o que tem para dar. Mas o tudo dele não me chega. E isto é, permitam-me a expressão, que não é da psicologia, mas é que me apetece dizer, é tramado. Não é? Perceber quando nós damos tudo e o nosso tudo não é suficiente para o outro. É vida. Mas essa pergunta é uma pergunta muito pertinente. Na verdade, qual é a nossa corresponsabilidade enquanto sociedade de criar condições para que haja isto que o Luís referiu, de uma maior educação para a literacia emocional, haver, na verdade, literacia para as emoções, para a afetividade, literacia para a longevidade. Nós estamos muito concentrados numa parte da nossa existência e esquecemos a outra. Eu acho que as instituições têm um papel a desempenhar, sim. Não sei se mais alguém da audiência. Sim, Teresa. Professora Teresa Tolli. Eu gostava de fazer uma pergunta que era regressar um pouco àquilo que é o papel das universidades, o papel dos professores, mas não só. Mas, no fundo, a minha pergunta é, nós paramos para pensar quem nós somos, antes mesmo, claro que nós construímos-nos na relação com o outro, mas paramos para perceber quem somos e depois uma outra coisa é, damos espaço para que, aqui falo enquanto professora, se não se importam, damos espaço para que os nossos alunos possam eventualmente não ser os tais brilhantíssimos, extraordinários, mas são seres humanos que estão num processo de se conhecer a si próprios e que valorizam esse caminho. Era esta a questão que eu queria colocar. Não sei se alguém... Eu estava-me a recordar de um grupo focal em que eu e a Teresa estivemos com outros professores e, independentemente do contexto e independentemente do tema desse grupo focal, a conclusão a que chegámos é que nós, enquanto professores, raramente falamos sobre a experiência pedagógica com outros professores. Ou seja, raramente falamos daquilo que significa a relação com os alunos, a relação com os colegas, a relação com os pares. Estamos muito concentrados nas questões científicas das nossas áreas, mas falamos muito pouco sobre as dificuldades que temos na comunicação com os alunos, a experiência em sala de aula virtual ou real, presencial. Então, se isso acontece, provavelmente também a minha resposta à pergunta é se nós estamos todos nesta sociedade. Se cada um de nós tem diferentes capacidades interpretativas e capacidades de reflexão, mas se estamos todos nesta sociedade e há pouco espaço para falar sobre aquilo que são competências pedagógicas essenciais para ser professores, provavelmente muitos de nós não refletimos sobre quem somos. Portanto, também não criamos espaço para que os alunos o façam. Não é? Se calhar ia abordar, pegando também mais uma vez aqui em coisas que já foram abordadas, que acho que tem que ver com o haver espaço para, efetivamente, a questão das humanidades, não é? Que não me parece que verdadeiramente haja, não é? Quanto muito fala-se, até choca-me pessoalmente, eu não sou das humanidades, teoricamente, currículo, mas gosto particularmente das humanidades, e choca-me muitas vezes ver-se falar nas áreas das humanidades sobre estudos, nas próprias áreas das humanidades, estudos científicos, não é? E em que a importância, não é? Eu sou mais culto nas humanidades, se publicar mais publicar, não é? Enfim, aqui o volume, as métricas, o medir quando se publicou, não é? E é um bocado indiferente a verdadeira sensibilidade que se tem, que se colheu pelo autocultivo dessas humanidades, que me parece que é o primeiro passo para depois se produzir para os outros, não é? Acho que há uma preocupação, por exemplo, grande em escrever para se publicar, para se mostrar, para ser reconhecido, não é? E não propriamente, enfim, vários escritores que podemos conhecer, escritores, enfim, porque é a área que mais parece, se calhar, da literatura, mas em que se conhece o que se escreveu depois de morrerem, não é? A grande parte da sua obra, não é? Não havia propriamente essa preocupação de mostrar o que se escreve
para ser reconhecido por alguém. E acho que, de facto, há aqui um enviesamento grande das humanidades, porque as humanidades não me parece que estejam revestidas, embebidas da sua verdadeira essência, que será esse autoconhecimento, essa autorreflexão, essa expressão mais pura, efetivamente, do que se acha, do que se sente. Não me parece que haja um grande reconhecimento, se calhar, ou um cultivar disso, não é? A própria estética, não é? Acho que a estética é algo importante e que falta, não é? E eu vejo, enfim, agora em questões práticas, às vezes, que vão um bocadinho dar à estética, não é? Do que é belo. O que é belo é quase uma coisa que tem que ser estudada, não é? Estudada e publicada e cientificamente comprovada, quando o que é belo é uma impressão que eu tenho do que é belo e que sinto como belo. Isso é o belo, não é preciso mais nada e não é preciso nem nenhuma ressonância magnética que mostre que isso é belo quando eu estou a ver o que é belo. Tenho doentes que me dizem, mas porquê é que eu estou assim tão doente? Porquê é que eu estou assim tão deprimido? Porque eu quero ver um exame, que exame já para fazer? Não é? E o que eu questiono ao doente é, então vamos, enfim, fazer o que quer que seja, uma ressonância magnética, qualquer, com o que quer que seja, em que vai mostrar que determinada parte do cérebro, que normalmente está afetada, quando está deprimido, está alterada. E isso confirma que está deprimida ou não. Mas imagine que não está alterada, então significa que não está deprimida. Mas está, porque a primazia, de facto, é da vivência, daquela vivência. Enfim, as próprias pessoas às vezes se afastam e são ensinadas a afastar-se disso. Portanto, acho que isto aqui é um efeito muito generalizado desse contacto com o próprio, do reconhecer essa primazia da vivência, do fenómeno na primeira pessoa e de cultivar isso e de procurar explorar isso. E acho que isso depois tem repercussões várias em muitas coisas. E acho que a sociedade tem que dar espaço para isso. Não é? Já agora, se calhar, só para terminar, acho interessante, gosto também um pouco de cultura oriental e de Fernando Pessoa, acho que isso é outra coisa que temos agendada, seria aqui com a doutora Carla. Acho curioso porque houve um patriarca zen que na altura a sua sucessão foi feita como? Foi feito em que o patriarca anterior, aquilo era por uma transmissão, simplesmente pediu a quem quisesse candidatar-se que escrevesse um poema. E acho que curioso, porque em contraste com os métodos atuais de seleção, de recrutamento, o que quer que seja, não é, que seriam muito mais voltados para o número de publicações, para todos os títulos e mais alguns, e de facto temos aqui um contraste precisamente o oposto, não é? Independentemente das publicações, a capacidade de produzir de forma simples, mas algo que mostra efetivamente a capacidade de compreensão, de sensibilidade sobre determinada coisa. Não é? E de facto foi curioso, depois se quiserem ver é do Hui Neng, a capacidade de produzir um poema e a forma como a produção desse poema revelava efetivamente a capacidade de compreender o fenómeno essencial e o sentido da vida. A questão do quem sou eu é uma questão imensa. Não é? Uma das questões que colocaram ao Carl Rogers foi talvez dos primeiros livros que eu li de psicologia, do tornar-se pessoa. Não é? Eu diria que da experiência que tenho, uma boa parte, não sei se é a maior parte, mas uma boa parte das pessoas que chegam à consulta e quando lhe perguntamos, pedimos para ela se apresentar, não é? As respostas são de uma pobreza avassaladora, porque são muitos, dizem o nome, claro, não é? Mas depois vão dizer o que fazem, não é? E que são mães de quem, ou pais de quem, e andam ali às voltas, numa circularidade discursiva, mas continuamos sem saber quem é aquela pessoa. E às vezes, por exemplo, pedir então, 3 palavras que acha que o caracterizam. Parece tão simples, não é? Pergunta. Mas, de facto, nem todas as pessoas conseguem dizer 3 palavras que, de acordo com elas, as caracteriza, não é? E, por isso, é um processo de descoberta, não é? Também. É um processo de dentro para fora. E, nesse sentido, é também um desafio que pode ser muito interessante e muito capacitante, se quisermos utilizar esta expressão, mas, se calhar, uma das chaves está aí, essencial, que é quem sou eu. Até para não me perder no meio destes estímulos todos e sentir uma insuficiência crónica, que é uma coisa muito comum hoje em dia, não é? Não somos suficientemente coisa nenhuma.
até investigadores, se calhar já publicaram 5 artigos, mas tem que ser 10, ou tem que ser 6, mesmo que não digam, não acrescentem coisa nenhuma, não é? Ou se muda uma palavra no título e depois o artigo é a mesma coisa. E, portanto, mas parece que nunca chega. E, portanto, esse quem sou eu, de facto, é uma pergunta extraordinária e difícil, exigente, mas se calhar vale a pena enfim, investir tempo em descobrir quem somos, de facto. Eu só queria sublinhar aquilo que o doutor Nuno referiu, que me parece, na verdade, muito pertinente, que é nós, humanidades, queixamo-nos do excesso de critérios quantitativos das outras áreas científicas e da superficialidade que essa quantidade pode ter sem qualidade, e acabamos por correr atrás dos mesmos critérios para validar a nossa qualidade. E, portanto, temos aqui um paradoxo, não é? De ter uma perspectiva crítica sobre áreas, e todos nós sabemos que é uma realidade, todos que estamos aqui sabemos que em todas as áreas científicas, na verdade, estamos a viver uma época particularmente difícil em termos de avaliação dos investigadores e dos docentes, porque apesar de haver movimentos que querem mudar esses critérios, continuamos a ser avaliados pela quantidade e não necessariamente pela qualidade. Que a área das humanidades padeça dos mesmos defeitos é que me parece que é particularmente relevante, porque nós precisamos das humanidades e precisamos das ciências sociais e humanas e precisamos da arte para criar esse espaço de que falou para nós construirmos empatia, este espaço que o Luís referiu para saber quem nós somos e este espaço para nós conseguirmos ser humildes em termos da forma como escutamos a narrativa do outro, não é? E, portanto, eu acho que se alguma coisa nós podemos levar daqui, eu também gosto de ter visões pragmáticas sobre as coisas, acho que se alguma coisa podemos levar daqui é qual é a nossa responsabilidade como professores para criarmos espaço para nós próprios refletirmos sobre quem somos, para que os alunos também sintam que têm ali um espaço de acolhimento para pensarem sobre quem são. Mas enquanto sociedade há muito a fazer, porque nós sozinhos não vamos conseguir, nós vamos conseguindo, a Manuela disse aqui uma coisa que eu acho fundamental, que é, nós às vezes assumimos que o sistema já está corrupto, corroído, e portanto mais vale baixar os braços e não fazer nada. Porque os estudantes vão estar focados no ChatGPT e não vão ser capazes de criar um poema, vão pedir ao Grammarly ou outro programa que o faça por eles. E podem dizer, daqui a 10 anos, podem dizer, mas qual é a diferença? Foi o input que eu dei ao ChatGPT que fez toda a diferença. Portanto, o meu poema é diferente do teu, porque o input que eu dei à inteligência artificial é diferente da tua e, portanto, eu, na verdade, tenho mais valor. Mas nós sabemos que a criatividade e a imaginação fazem toda a diferença nesta construção de empatia, não é? Se eu não consigo imaginar-me outro, eu não vou ser capaz de construir esta relação empática. E, portanto, nós temos aqui um caminho a percorrer como sociedade na forma como nós estamos a educar os mais novos e criamos estes espaços de reflexão, não é? Eu lembro-me de tu contares a história de um senhor que não tinha capacidade de imaginar. Nós temos que terminar, porque estamos a chegar ao fim, mas não sei se queres dar aqui algum outro contributo para esta parte final, ou não. E a Manuela tinha um doente que não tinha capacidade de imaginar e era artista. Como é que é? Qual era a patologia? Ele não era meu doente. Foi um jovem que eu conheci numa apresentação de um livro. E na altura ele disse que sofria de eu nem sabia que isso existia, a fantasia. Portanto, ele não consegue, por exemplo, ler um livro, porque ele não consegue criar as imagens que o livro lhe vai contando. E aquilo impressionou-me imenso, que ainda por cima ele é artista. Portanto, só através da arte é que ele consegue dar uma concretude a eventuais imagens, mas visual. Muito bem, penso que chegamos a... Não sei se ainda haveria aqui alguma questão, algum comentário, se não vamos dar por concluída a nossa sessão. Ficam aqui algumas ideias para pensarmos como é que cada um pode fazer a diferença no seu pequeno território e criar espaços para esta promoção de imaginação, criatividade e relações empáticas, compassivas, e já agora passar a mensagem aos estudantes das áreas da saúde
que também é importante construir esta capacidade de sermos humildes em relação à narrativa que ouvimos e sabê-la escutar, não é? Porque também há toda uma outra parte que não foi falada aqui, que é, nós podemos desenvolver competências empáticas, conseguirmos ter ferramentas para a humildade narrativa, sermos pessoas compassivas e, portanto, disponíveis para aliviar o sofrimento e agir nesse sentido, mas depois podemos estar enquadrados num sistema que não vai permitir que nenhuma destas competências tenha, na verdade, atualização. E isso significa que podemos modificar bottom-up, mas também temos que modificar top-down, não é? Talvez a inteligência artificial, eu acho muita piada quando as pessoas dizem vamos discutir sobre questões éticas da inteligência artificial, vamos repensar de que forma é que a inteligência artificial vai afetar a nossa condição humana. Eu penso, primeiro temos que pensar como é que nós, enquanto pessoas, nos estamos a aniquilar uns aos outros. Porque a inteligência artificial a única coisa que vai fazer é ampliar e intensificar o que já acontece, porque a inteligência artificial é alimentada por nós. Portanto, na verdade, somos nós que a alimentamos, que construímos vieses e por aí fora. E, portanto, se nós olharmos para países como a Finlândia, em que as crianças chegam às escolas e lhes perguntam como é que te sentes hoje, e a criança diz alegre, então e porquê? E esta reflexão sobre porque é que me sinto alegre e triste faz toda a diferença, não é? Portanto, há aqui um caminho a percorrer. Estamos dispostos a fazê-lo? Quem está aqui hoje tem a certeza que sim. Agora, é preciso que isto seja assim uma semente que vá contagiando as outras plantas que vão surgindo e que isto de repente seja um movimento mais forte, porque senão não vamos conseguir implementar estas mudanças. Talvez, se cada um de vocês tiver uma ideia e quiser fazer chegar à Cátedra de Bioética da Universidade de Fernando Pessoa uma ideia de uma iniciativa, de uma conversa, de um evento, até de uma iniciativa pragmática, portanto, uma iniciativa, uma ação que possa ser implementada neste hospital, na universidade, noutras instituições. Quem sabe a cátedra não poderá ser, não é? Está ali a Presidente, a professora Teresa Tolli, a quem eu agradeço muito poder fazer parte também desta cátedra e agradeço as iniciativas e toda a dinâmica que tem imprimido à cátedra. Portanto, se tiverem boas ideias, partilhem-nas. Quem sabe nós podemos concretizá-las. Muito obrigada. Até à próxima.